Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Ela pensou que estava expulsando injustamente um homem negro de uma concessionária de automóveis, mas se arrependeu amargamente. Na vibrante cidade de Carlota, em Carolina do Norte, os primeiros raios de sol deslizavam sobre as fachadas modernas do distrito comercial, acariciando os edifícios de vidro e aço com um brilho dourado. Entre eles, um edifício imponente de linhas retas se destacava por sua elegância discreta, Motores Kingsley, um templo dedicado aos automóveis de alta performance. Verdadeiras obras de arte mecânica, os carros expostos atrás das janelas perfeitamente polidas pareciam flutuar em um caixão de luz, silenciosos e orgulhosos. Lá dentro, a atmosfera era silenciosa, quase sagrada. O piso de mármore polido refletia as curvas brilhantes do Porsche, Aston Martin e Bentley, cuidadosamente alinhados em uma coreografia luxuosa. Funcionários perfeitamente sincronizados e de terno já estavam ocupados em uma atmosfera que misturava o aroma de couro novo e café moído na hora. No centro desta cena, disposto como um relógio suíço, estava Madison Walker, a diretora de vendas, figura incontestável do lugar nos últimos 5 anos. Nada lhe escapava. Nem um arranhão na lataria de um modelo em exposição, nem um visitante que não entrasse com o andar confiante de um rico empresário. Madison era o tipo de mulher que se respeitava, ou temia. Loira platinada, sempre impecavelmente vestida, seu terno italiano creme, seus saltos agulha de couro envernizado e seu relógio Cartier falavam por ela. Ela era guardiã do templo, e somente os dignos tinham permissão para se aproximar dele. Sentada atrás de uma mesa de vidro minimalista, com um latte macchiato ainda fumegante entre os dedos, ela examinou a sala com um olhar penetrante, como um segurança de alto nível disfarçado de modelo. Seu mantra, que ela repetia prontamente para seus novos recrutas. Dá para identificar um cliente de verdade pela maneira como ele entra. Os outros são sonhadores. E não temos tempo para sonhadores aqui. Tem 10H03 com movimentos precisos. A porta de vidro se abriu. Um homem entrou, sozinho. Sua presença não provocou nenhum ruído, nenhum sinal. Mas Madison o avistou imediatamente, e seu radar interno entrou em ação. Preto. Cerca de 40 anos. Alto, discreto, más ereto. Calça jeans escura e passada. Uma camisa polo simples e limpa, num preto sóbrio, e sapatos de couro gastos, mas bem conservados. Ele se movia lentamente, sem pressa, sem exageros, observando os carros com uma espécie de respeito quase silencioso, como se cada um tivesse uma história para contar. Muito quieto, muito modesto, muito incongruente pela decoração. Pelo menos aos olhos de Madison. Ela se levantou imediatamente, atravessando a sala com um passo rápido, mas controlado, um sorriso fixo nos lábios, aquele que ela reservava para situações que precisavam ser amenizadas. Você está procurando alguém? Ela disse em um tom seco, mas superficialmente educado, fixando seu olhar gelado no homem. O estranho se virou para ela e lhe ofereceu um sorriso gentil, sincero, quase reconfortante. Sim. Estou aqui para uma consulta de veículo. A McLaren GT. Madison arqueou uma sobrancelha. Por meio segundo, uma sombra passou por seu olhar. Então ela riu. Um riso seco, quase zombeteiro, que ela nem se deu ao trabalho de esconder. Uma McLaren. Entendo. Escute, senhor. Como posso dizer isso educadamente? Este não é um showroom aberto ao público para olhar vitrines. Talvez o senhor tenha vindo ao lugar errado. Ela enfatizou cada palavra com elegante condescendência, cruzando os braços. Os vendedores próximos baixaram os olhos, alguns desconfortáveis, outros indiferentes. Brandon não se mexeu. Permaneceu perfeitamente ereto, o olhar fixo em Madison, calmo e seguro. Marquei uma consulta. Meu nome é Brandon Cole. Madison deu um sorriso forçado e falsamente amigável. Claro. O que você quer? Respondeu ela, voltando-se para o computador, convencida de que não encontraria nada lá. Teclando algumas teclas, já pronta para explicar que ele devia ter entendido mal. Mas sua expressão mudou abruptamente. O nome estava lá. Não apenas presente, mas destacado em vermelho, acompanhado de uma nota do atual proprietário da concessão. Cliente VIP.
Recepção personalizada. Prioridade absoluta. Não deixe ninguém esperando. Ela sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Antes que pudesse reagir, uma voz animada ecoou pelo salão de exposições. Brandon. Meu amigo, é uma honra tê-lo aqui. James Carter, o diretor da Kingsley Motors, acabava de sair de seu escritório com fachada de vidro no andar de cima. Descia as escadas rapidamente, todo sorrisos, os braços estendidos como se estivesse dando as boas-vindas a um irmão de longa data. Ele caminhou até Brandon e o abraçou calorosamente, o que silenciou toda a atividade na concessionária por alguns segundos. Preparamos 3 modelos só para você. A sala privativa está pronta. Tem alguma preferência? Café. Espresso. Cappuccino. Minha vez. Brandon sorriu levemente e, antes de seguir James, virou-se para Madison, ainda paralisada em sua mesa, com o rosto tenso e a pele pálida. Ele a encarou calmamente. Não com arrogância. Nem mesmo com raiva. Apenas com uma clareza serena. Obrigado pela calorosa recepção. Ela olhou para baixo, queimando de vergonha, enquanto os outros funcionários assistiam à cena, alguns com sorrisos envergonhados, outros visivelmente aliviados por finalmente alguém faça Madison seguir seus preconceitos. Naquele dia, algo havia mudado no ar de Charlotte. Mas Madison ainda não sabia. Era apenas o começo. 2 dias depois, às 8h30 da manhã, uma sensação incomum estava flutuando no ar em motores Kingsley. Os funcionários reunidos relutantemente receberam uma convocação urgente para uma reunião extraordinária na grande sala de conferências no último andar do prédio. Esta sala, normalmente reservada para reuniões de rotina ou apresentações de vendas, de repente pareceu carregada de tensão. Um murmúrio percorreu a sala. Olares preocupados se cruzarão. Especulações surgirão. Alguns sussurravam sobre rumores de reestruturação, outros mencionavam aquisições. Pouco depois das 8h45, as portas se abriram e James Carter, o gerente-geral, entrou. Atrás dele, 2 homens de terno escuro acompanhavam o cortejo: Brandon Coleelle próprio, o novo homem em evidência, e um homem de comportamento calmo, cabelos grisalhos, óculos de aro dourado, um advogado chamado Malcolm Reese. O silêncio caiu como um manto de chumbo. James, normalmente confiante, parecia tenso. Caminhou até o púlpito com passo cadenciado, as mãos cerradas ao lado do corpo. Olá, pessoal. Sua voz revelava um nervosismo incomum. Ele fez uma pausa, examinando a sala. Então continuou, com mais firmeza. Vou ser direto. A Kingsley Motors está passando por uma grande mudança na liderança. Após negociações nos últimos meses, temos um novo acionista majoritário, o Sr. Brandon Coleelle. Um suspiro coletivo percorreu a sala, uma mistura de espanto, descrença e murmúrios abafados. Madison Walker sentiu o chão ceder sob seus pés. Seu coração batia forte no peito como um tambor de guerra. Ela procurou desesperadamente por apoio, mas ao seu redor, os rostos estavam sérios, alguns surpresos, outros já céticos. James continuou, seu olhar agora fixo em Brandon. O Sr. Coleelle é um investidor de sucesso em tecnologia verde e energia renovável. Ele cresceu em Detroit, criado por uma mãe enfermeira que lhe incutiu os valores de trabalho árduo e respeito. Com inteligência, perseverança e uma visão clara, ele construiu um império. Ele fez uma pausa e continuou num tom mais caloroso, quase de admiração. Hoje, ele está retornando à sua primeira paixão, automóveis. E ele não está aqui apenas para desenvolver o negócio. Ele está aqui para transformá-lo. Então Brandon falou, dando um passo à frente com uma dignidade calma e silenciosa. Sua voz, firme, mas calma, percorreu a sala como uma brisa fresca. Investi na Kingsley Motors porque acredito na inovação, na excelência, mas também na justiça. Um silêncio profundo caiu. Quero construir uma empresa onde ninguém seja julgado pela cor da pele, seu estilo de roupa ou sua origem social. Seu olhar pousou em Madison por um longo tempo. Infelizmente, minha experiência aqui me mostrou que ainda temos muito trabalho a fazer. Ele parou por um momento, deixando que suas palavras pesassem bastante. Madison Walker. Seu comportamento comigo foi inaceitável. E este não foi um incidente isolado.
Vários relatos internos confirmaram um padrão de comportamento discriminatório em relação a você. O rosto de Madison ficou vermelho. Ela tentou encontrar uma saída, uma palavra para se defender, e gaguejou. Eu não sabia quem você era. Brandon olhou para ela com calma e severidade, cada palavra soando como uma martelada. É exatamente esse o ponto. Se eu fosse outra pessoa, você teria me tratado da mesma forma. Talvez até pior. Ela baixou a cabeça, incapaz de suportar seu olhar inflexível. James falou novamente, mais profissional, mas firme. A partir de agora, Madison Walker será exonerada de suas funções. Os murmúrios recomeçaram com força. Alguns funcionários trocaram olhares de aprovação, outros pareciam aliviados por a justiça finalmente ter voz. Madison, corada de vergonha e com as mãos trêmulas, recolheu suas coisas em silêncio. Saiu da sala, de cabeça baixa, sob os olhares pesados de julgamento e desaprovação dos colegas. Brandon então se dirigiu à Assembleia. Esta mudança marca uma nova era para Kingsley Motors. Uma era de abertura, respeito e altos padrões. Juntos, faremos desta empresa um modelo, um exemplo. Os aplausos aumentaram, tímidos a princípio, depois mais sinceros. A atmosfera havia mudado, e ninguém esqueceria aquele momento. 6 meses se passaram, e a concessionária Kingsley Motors não era mais a mesma. Não era mais apenas um templo de luxo e desempenho, mas um lugar onde a diversidade e o respeito haviam se enraizado. Sob a liderança de Brandon Colley, cada canto, cada escritório, cada oficina vibrava com uma nova energia. Brandon lançou uma série de programas de treinamento de inclusão, obrigatória para todos os funcionários, desde a equipe de limpeza até a alta gerência. Essas sessões, conduzidas por especialistas, convidaram todos a desconstruir seus preconceitos, compreender os mecanismos do racismo sistêmico e aprender a acolher a diferença como uma força. A face da Kingsley Motors havia mudado. A concessionária agora empregava significativamente mais mulheres, negros, latinos e asiáticos, todos integrados em cargos-chave, de vendas à gerência técnica. Rostos antes invisíveis tornaram-se os pilares desse renascimento. Mas Brandon não parou por aí. Ele lançou uma iniciativa social ambiciosa, um programa desenvolvido para treinar jovens carentes de bairros operários de Charlotte em mecânica e vendas na indústria automobilística de luxo. Foram estabelecidas parcerias com escolas técnicas de ensino médio e, a cada ano, aprendizes eram acolhidos com bolsas de estudo e apoio personalizado. A joia desta ação foi a criação do Fundo de Bolsas de Estudo Colley Automotive, um fundo de bolsas de estudo para estudantes negros do ensino médio apaixonados por engenharia automotiva. Brandon investiu uma parcela significativa de seus ganhos pessoais nele, acreditando que capacitar jovens para a formação era a alavanca mais poderosa contra a injustiça. Certa tarde, enquanto caminhava pela oficina mecânica usando jeans casual e boné, Brandon foi parado por um jovem aprendiz com um rosto curioso. Sr. Colley, por que o senhor está cuidando de tudo isso pessoalmente? O senhor é rico, poderia ficar no seu escritório, ganhar dinheiro e não se envolver em nada disso. Brandon parou, colocou uma mão amigavelmente no ombro do jovem e respondeu com um sorriso cheio de nostalgia e sabedoria. Porque eu era aquele garoto. Aquele que era olhado de soslaio. Aquele que era posto em dúvida antes mesmo de começar. Ele fez uma pausa, olhando para o longe, como se estivesse revivendo aqueles momentos. A melhor vingança não é se vingar. É ter sucesso. Ter sucesso para si mesmo, mas também para aqueles que ainda não tiveram a chance. É estender a mão aos outros para que eles também possam seguir em frente. Brandon Colley, esse homem que havia sido humilhado pelo preconceito e pelos olhares desconfiados, tornou-se um instrumento de mudança. Onde ele havia sido rejeitado, ele tomou as rédeas, não por raiva ou ressentimento, mas por grandeza de espírito. Enquanto isso, Madison Walker havia desaparecido do ambiente luxuoso da Kingsley Motors. Ela foi encontrada alguns meses depois em uma concessionária de carros bem mais modesta em uma cidade próxima. Ela ocupava um cargo júnior em vendas. Todos os dias ela repetia silenciosamente para si mesma, às vezes olhando para um cliente com perfil inesperado. Desta vez, vou olhar além das aparências. Essa frase se tornou um mantra para ela, um chamado para se questionar. Seu fracasso na Kingsley Motors deixou uma marca, mas também uma lição. Talvez um dia,
ela encontrasse o caminho para o sucesso novamente, mas com uma perspectiva diferente, mais justa e humana.